Mais um episódio aqui, eu vou começar com esse post que diz o seguinte: requer coragem dizer sim para o descanso em uma cultura onde exaustão é vista como símbolo de status. Essa frase é da Brené Brown. E agora, para continuar o episódio aqui Pelo Amor de Deusas, eu vou colocar as palavras da Flávia Junqueira, que ela comenta dizendo assim: estou cansada de ver mulheres exaustas, inclusive algumas muito próximas. Então foi para mim? E muitas vezes colocando essa exaustão com certo glamour como sinal de força. Mas neste lugar, muitas vezes, há, na verdade, uma dificuldade imensa em dizer não. Uma dificuldade de colocar limites. Uma dificuldade de dizer sim a si mesma e se colocar em primeiro lugar. E aí ela traz a reflexão. E para quem serve essa exaustão? Para quem? Me contem, meninas, bem-vindas a mais um Pelo Amor de Deus, com muita reflexão agora, mais uma para mim, né? Porque vocês ouvem doses homeopáticas em casa toda semana. Para mim é uma enxurrada num dia só, então vamos lá! Obrigada por ter vindo, Flávia e Dri, se apresentem, por favor. Eu sou a Flávia, sou médica ginecologista, formada também em Ayurveda, consteladora, trabalho também com ginecologia natural e aí uma longa trajetória com as mulheres, vendo elas exaustas. E a Dri? Bom, eu sou Adriana Peterson, sou psicoterapeuta, também trabalho com mulheres há mais ou menos uns 20 anos, né? Sou sexóloga, consteladora e trabalho com feminino, né? Então, acho que esse assunto é muito importante para a gente finalizar o ano refletindo sobre ele, né? Porque a gente está chegando, está finalizando o ano e essa exaustão está tão presente, né? Na vida das mulheres. E aí, começando a responder a pergunta, para quem serve todo esse cansaço, serve para um monte de gente, menos para a mulher. Pois é. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode começar, né? Eu falaria que ele serve para distrair, né? Porque não deixa de ser uma distração. Fugir. Uma fuga daquilo que é, às vezes, essencial, que é importante de fato, né? Então, aí é um outro aspecto que a gente pode pensar também nesse sentido, né? Porque quantas vezes a gente não vai se acumulando, né? De uma série de funções, de uma série de coisas, no sentido de, às vezes, a gente não olhar para aquilo que realmente a gente precisava olhar. Que é importante, né? Isso é importante, porque assim, a gente já falou muito aqui, né, de energia do feminino, né, e aí, buscando, né, resgatando um pouco essa questão, que às vezes a gente vai para uma distorção, né, uma distorção que depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas essa questão de trabalhar em excesso, para às vezes mostrar essa força ela está distorcida, porque a força da mulher, ela vai mais pela sutileza do que por essa força exagerada, né? Então, às vezes a gente quer mostrar que a gente está forte, e para quebrar aí, né, muitas marcas do que é ser mulher, né? E, na verdade, a gente vai para um lugar que não é um lugar saudável, né? Porque se a gente trabalha muito, se a gente exagera muito, a gente perde a capacidade de percepção do que de nós mesmas, né? Então, assim, e aí, então, acho que vale a pena a gente olhar para essa distorção, né? Então, o que a gente quer provar? Para quem que a gente quer provar? E de que forma? Né? E será que a gente precisa provar mesmo? Então, acho que é uma questão. Né? E uma das questões do feminino, uma das características, né, do feminino, da energia feminina, é essa capacidade de observação, de introspecção, de descanso. Né? Então, e a mulher, se a gente for pensar do ponto de vista da ciclicidade, a gente tem um período todo mês que deveria ser reservado para o descanso, que é o período menstrual. Então, é um período do mês que o nosso corpo, ele tá fazendo um processo de detoxificação, que a gente tá tendo perda de sangue. Então, seria uma fase que a gente deveria diminuir o ritmo, que a gente deveria ficar mais tranquila, que a gente deveria ter, né, o descanso como um ponto primordial dessa fase, né? Como isso acontecia há muitos e muitos anos atrás nas tendas vermelhas, né?
e que a gente perdeu, né? E o quanto a gente se perde nesse processo, inclusive na vivência do nosso feminino e do nosso ciclo, né? Então, hoje a gente vê tantas queixas ligadas à menstruação, ao ciclo menstrual, né, relacionada a fluxo, a cólica, e o quanto que isso não reflete essa nossa incapacidade de se conectar com o próprio ciclo, né? E de se permitir um descanso 2, 3 dias ao mês. Pois é. Eu tô melhorando isso. Eu tô melhorando, eu já não vou malhar quando eu tô no período menstrual. Já tô fazendo um escalda-pés, tô aos pouquinhos melhorando, entendeu? Esse podcast me ajuda bastante. Isso daqui que me veio aqui, eu fiquei pensando muito nas nossas avós, né? Nossas que eu tô falando porque né, muitas de nós tivemos avós que falavam algumas coisas, que até eu me lembro que na minha adolescência, minha avó me falava umas coisas que eu falava, imagina, isso não funciona. Porque às vezes ela falava assim, quando você tá menstruada, você não fica com o pé no chão. Não pode lavar o cabelo. Não pode lavar o cabelo. Tinha um monte de dicas que ela dava, assim, que eu falava, isso é coisa de gente antiga, isso não é verdade, né? E durante a minha jornada da adolescência para a vida adulta, né, esse trajeto aí, né, de querer mostrar que eu dava conta, e realmente precisei fazer dessa forma, né, eu deixei de lado essas dicas, né, que hoje eu relembro das dicas e falo, cara, ela tinha era uma sabedoria mesmo, né, uma sabedoria que não precisa ser extremo, mas, por exemplo, ela estava falando de autocuidado. Ela estava falando que quando você está menstruada, você precisa se cuidar, você precisa se reservar mais. Ela falava isso. E não porque fazia mal. Não que fazia mal. É uma questão de que é desse autocuidado. Porque eu acho que nós, mulheres, a gente vem aí querendo ocupar espaços que foram talvez retirados, ou às vezes... Negados, ou às vezes, gente por muito tempo. Por muito tempo. E penso que pode ser um movimento mesmo. A gente entrou nesse movimento, né, de disputa, né, desse espaço. E talvez a gente tenha exagerado muito nesse caminhar, né? E é interessante ver que alguns países, por exemplo, já estão falando sobre licença menstruação. Então, assim, é uma coisa que a gente ainda está começando, um movimento muito, muito inicial, mas alguns países já estão falando disso, que quando isso vai até para uma esfera dessa, né, de um governo pensar na possibilidade de uma licença menstruação, isso mostra o quanto essa questão da importância desse descanso, desse olhar para o feminino, desse olhar para a mulher como um ser com determinadas individualidades, determinadas necessidades que são diferentes dos homens. Como isso é importante, né? Então, isso é muito bacana. No livro que você me sugeriu a leitura, A Mulher Realizada, ela fala disso. Né? Ali ela cita vários exemplos, o quanto seria importante se a mulher pudesse parar alguns dias no período menstrual, porque, na verdade, isso não faria a menor diferença na empresa. Porque quando ela voltasse, ela voltaria com uma capacidade produtiva tão grande por conta do descanso que ela teve. Sim. Né? Então, é uma... assim, parece, eu vou te falar a verdade, eu gravando todos os podcasts, assim, todos os episódios, parece que a gente tá falando a mesma coisa o tempo todo, porque é muito interessante, sabe? Quando vem, assim, nós falamos sobre vários assuntos, assim, a princípio diferentes, mas que chega na mesma conclusão. Que coisa interessante, né? E a importância mesmo da gente parar e olhar. Esses dias eu tenho feito um movimento, tô tentando, né? Ainda tá meio no racional, não tá tão na essência, porque é um processo. Mas eu tirei... A gente não cresce dessa forma, né? Não aprende dessa forma, é um desafio. É um desafio. E eu gosto muito de organizar minha casa no final do ano, antes de colocar a decoração de Natal. Então, arrumar dentro de armário, porque ao longo do ano vai acumulando, né? Papel e aquelas coisas tudo. E aí eu falei, quer saber? Eu bloqueei minha agenda numa terça-feira. Falei, não vou trabalhar na terça-feira, eu vou acordar, vou tomar um café e vou arrumar a casa inteira. Daí te chama pra parto. Não ligaram. Não ligaram porque, na verdade, eu tô numa fase sem parto agora, porque é escorpião. Olha que maravilha, mas uma progressão. Eu me permiti não pegar parto em escorpião. A gente é uma piadinha interna aqui. E aí, a hora que eu acordei, pus uma roupa. O meu marido falou assim, mas você não vai trabalhar? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, não, eu fechei minha agenda, porque eu vou arrumar a casa, vou organizar a casa.
Ele falou, mas pra quê? Falou, Pra mim? ele falou assim, não, mas é melhor você pagar a moça que faz do que você perder seu dia de trabalho. Eu falei, não, mas porque eu quero organizar. Né? E foi super gostoso, assim, fiquei morta, porque eu não tô habituada, né? Fiquei com dor nas costas, tudo, mas foi muito bom. Então, eu acho que são pequenos movimentos mesmo que a gente vai fazendo, e eu nunca me permiti fechar a agenda para fazer isso. Uma vez eu escutei, eu estava na faculdade ainda, né? Eu lembro que eu faltei uma aula de uma professora que eu gostava muito, assim. E aí, como eu não faltava, né? A pessoa que não faltava aula, ela estranhou e falou, mas por que você não veio à aula? Aí eu disse pra ela, porque hoje eu precisei ficar em casa para arrumar meu guarda-roupa. Aí ela virou pra mim e falou assim, então, às vezes a gente precisa arrumar fora para começar a organizar dentro. Achei tão lindo e significativo isso, que pra mim até tirou minha culpa de ter faltado, sabe? Mas o que eu quero dizer eu também tô nesse movimento, eu já tô assim, fazendo o que tá em excesso na minha casa, né? Porque isso é uma coisa que a gente só consegue fazer quando a gente não está no automático. Quando a gente está no automático, a gente continua. Então, vai chegar no final do ano e a gente vai ter todo aquele estímulo de compras e tal, a gente se empolga muitas vezes e entra nessa rotina louca de querer trazer coisas. Então, fazer esse movimento neste momento é muito interessante, porque aí você começa a observar que se de fato o que você tem em casa, o que a gente tem em casa, esses acúmulos todos, são necessários ou não. Na maioria das vezes não são. Não. Né? Então, para abrir espaço também para um novo ano que chega, né? Eu acho muito interessante. Esse é um processo feminino. É um processo feminino que não adianta você pagar alguém para fazer por você. Não adianta. É você que precisa fazer. Que é um processo interno. É interno, porque eu vejo isso porque nos últimos anos eu mudei, né? De casa, algumas vezes, porque passei pelo processo de separação, venda da casa, né? Me mudei umas 2 vezes depois disso. E eu aprendi que tem momentos que a gente realmente precisa bloquear a agenda e fazer isso, né? Porque é um aprendizado, nessa busca de transformação que a gente está em constante momento, o tempo todo, e eu sinto que esse ano a gente tem uma energia muito favorável para isso também, né, de ver o que é necessário, o que não é, né, abrir espaço para coisas novas chegarem. Então, sinto que, finalizando o ano, a gente tem essa oportunidade, né, de fazer e também trabalhar esse feminino, né, que é do cuidar, que é do que é necessário, o que não é, que é abrir espaço, observar, perceber o que sente, porque toda vez que a gente faz isso, e eu tô falando por mim, mas tô falando pelas mulheres também que atendo, e eu percebo isso. Quando você vai arrumar um guarda-roupa, por exemplo, o processo de tirar, de colocar o tal, aquilo vai mudando até às vezes a sua própria emoção, porque aquilo vai te relembrar alguma coisa que já passou e o quanto que você ressignifica aquilo. Sim. Então, é um processo que eu considero terapêutico, sabe? Então, é necessário e sinto que finalizando o ano, a gente tem a oportunidade de fazer isso. E é interessante isso que você fala, porque tem muito isso mesmo. Se tá desorganizado fora, provavelmente tá desorganizado dentro. Né? Sim. Se tá organizado fora, provavelmente tá organizado dentro, né? Então, o quanto disso não reflete o nosso meio interno, né? Então, a gente vai deixando esses acúmulos acontecerem. E muitas vezes a gente vai entrando nessa exaustão, porque também vai acumulando funções. Porque também por dentro tá desorganizado e a gente também não tá dando conta de organizar aquilo, de olhar para aquilo. Então, a gente tem que abrir esses espaços mesmo. E olhar para o que realmente é importante. No ciclo, no mês, na vida, né? Eu nem sei que fase que eu tava. Tava na fase ovulatória. É a fase de organização? A ovulatória? Não sei se ela coloca como organização no livro. Eu não sei, mas... É que tem, às vezes, variação também individual, né? De cada pessoa. Porque eu tava a louca da organização. E não terminei. Bloqueei mais um dia na agenda para finalizar a parte que não terminou. Mas é bem isso mesmo. São pequenos movimentos. Aí tinha um hortelãzinho morrendo lá, porque eu não tenho muito espaço no meu apartamento, mas eu tinha uma sementinha de manjericão, arranquei e plantei no meu vasinho lá. Lembrei da Flávia. Então, são os pequenos movimentos, mas
eu vou Depois falar a você planta verdade. a lua que não morre mais. Hein? Tô plantando. Plantar o quê que você Plantar a lua. Que não morre mais. plantar a lua. Ah, tá, entendi. Explica pra quem não sabe o que é plantar a lua. Aposto que os meninos aqui... eles sabem. Ainda bem que os homens estão evoluindo nesse sentido. Se meu marido, não sei se vai querer comer o manjericão. Não, pro podcast, como eu já relatei em outros episódios aqui, né? Mas essa questão da pausa, como ela é interessante. A gente vem conversando da pausa desde que a gente começou o processo de coaching, em dezembro do ano passado. E aí, uma vez eu falei, gente, mas se eu parar, eu vou fazer o quê? O que é parar? Quanto é difícil parar? Sabe? Aí, se eu tenho um tempo, ou eu vou arrumar alguma coisa, ou eu vou ler um livro, ou eu vou assistir uma série. Eu não consigo ficar parada. Né? E às vezes a gente precisa do ficar parada mais contemplativo mesmo, né? De você estar num lugar, num parque, no meio da natureza, e você não ficar ali, né? Parada com o celular na mão. Não, você só observar. Observar as pessoas, observar os pássaros, observar a água, né? Observação, né? Eu vou te dar uma dica que eu fiz outro dia. A minha filha morreu de rir. Eu cheguei, acordei cedo, e aí eu sentei na varanda de casa e falava, gente, eu acho que eu vou ficar observando um pouco as nuvens, como a gente fazia quando a gente era criança, sabe? Eu não sei se todo mundo fazia isso, mas ficava vendo lembro. que bicho que era. Exatamente, o formato. E aí eu fiquei observando, porque muda a posição das nuvens, né? Elas vão mudando, vão formando. E aí eu parei e falei, nossa, parece um duende aquilo ali. Comecei a ver o nariz, a boquinha, a barbinha. Aí na hora que eu consegui ver isso, eu falei, nossa, mas quanto tempo faz que eu não paro para observar as nuvens mesmo? Isso é um tipo de contemplação. E é um tipo de meditação, né? E é um tipo de meditação. Que é diferente, mas é de você observar. Porque muitas vezes a gente não é capaz de refletir aonde você passou, o que você viu. E eu lembro que teve uma época que eu estava fazendo alguns exercícios, daí um dos exercícios era qual a primeira coisa que você viu ao abrir a porta de casa de manhã? Às vezes você nem lembra. Você não sabe falar. E daí, depois eu comecei a prestar atenção. Nossa, eu vi um passarinho que estava na linha do poste. Eu vi a árvore. Eu vi, tinha uma pessoa descendo na rua com um cachorro. E daí você começa a prestar atenção. Atenção plena. Né? Então, atenção plena. Exatamente. É estar presente, né, no que você está fazendo. Porque observar, tipo, o que abrir e viu o quê, né? Viu um passarinho. Aí, às vezes, para as pessoas... A versão nossa, que é essa versão que fica no automático, exausta, não observa. Ela não observa. Às vezes eu nem sei como eu cheguei no consultório. Que caminho eu fiz. Isso. Esse é um treino, né, de presença, é observar. E a gente precisa fazer um esforço, porque ficamos tanto tempo nesse lugar, né, de exaustão, de fazer tudo correndo, e aquela história, né, eu sou uma mulher multi, que é uma super mulher, dou conta de tudo, né? Que é uma crença tão... E tem um glamour nessa exaustão, né? Tem de fato. Eu lembro minha época de faculdade, de residência, é bonito falar que você fez um plantão de 24, 48, 72 horas. Porque, no meu plantão teve não sei quantos partos. É bonito. Quanto mais partos teve no meu plantão, melhor foi. E não tem beleza nenhuma, né, na verdade. Você tá ali exausto, acabado. Provavelmente o plantão que foi muito cheio, você não conseguiu dar uma assistência da mesma forma como que um plantão mais tranquilo. Então, assim, mas tem um glamour, né? É bonito falar que eu trabalhei demais. É bonito falar que eu fiquei sem dormir não sei quantas noites, né? É isso mesmo. E isso a gente vê no ambiente de trabalho, mas a gente vai ver, às vezes, por exemplo, grupos de mãe também, né? Quem que sofre mais ali? Né? A sofrência, né? Quem ganha como vítima da história. Uma loucura isso. Mais ou menos isso, mas até falei também em outro episódio, eu tive uma oportunidade maravilhosa no mês passado e que foi muito difícil pra mim tomar a decisão. Até falei com a Flávia. Ela, vai, Cláudia, vai! Eu fui convidada para dar uma palestra em Fortaleza, na semana que eu mais tinha parto do ano, as DPPs, né? E eu falei, meu Deus. E para ver a passagem, convidei meu marido, minha filha, ia ficar financeiramente muito caro, não ia valer a pena, né? Enfim. E eu falei, vou sozinha. Mas
eu coloquei tanto empecilho pra ir sozinha. Sofreu que nem uma condenada. Sofri igual uma maluca, sabe? E foi tão intenso que eu fiquei com medo do avião cair. Que eu cheguei lá no aeroporto, fiquei com medo do táxi me levar pra um lugar que não era, fiz localização. Falei pro meu marido, fica de olho aí na minha localização, porque se eu desaparecer, você sabe onde eu tô. De tanta noia que eu fiquei vou me permitir a ficar sozinha. Então, assim, eu contei todas as histórias possíveis e imagináveis para eu não ir. Não tenho dinheiro. Mas minha filha como é que vai ficar? Mas meu marido. Mas tudo. Pra quê? Pra evitar esse contato comigo mesma. E depois me conta como foi. Então, foi maravilhosa. E eu acho não, tenho certeza que toda mulher deve ter esse momento. Então, eu cheguei lá, né? Cheguei no hotel. Primeiro eu fui dar uma volta, fui dar uma andada lá pela praia, porque eu peguei um hotel beira-mar, porque eu falei, já vou aproveitar, né, já que eu vou, vamos, né? Vamos pra valer. E aí, tomei uma caipirinha, comi um peixe e falei, vou desconectar de telefone. Eu fiquei olhando as pessoas. Gente, foi tão bom, eu fiquei 3 dias, eu só socializei, falei que eu só socializei no congresso. Porque o resto minha boca só mexeu pra mastigar. No caso, camarão e caranguejo, né? E aí, uma hora minha irmã me ligou, eu falei, Cíntia, depois eu te ligo, porque agora estou realizando um sonho. Que era colocar um pijama furado, daqueles gostosinhos molinhos, sabe? Que homem reclama. Minha mãe falou, nossa, esse pijama horroroso. Não, melhor. 7 horas da noite... Eu peguei uma porcaria pra comer, tipo um lanche gorduroso com batata frita, tipo coisa que eu nunca como, aliás, me fez mal depois, né, porque eu não estou acostumada, mas eu acho que a porcaria era o sinal da liberdade, sabe, eu como que eu quero? Com ketchup, e aí eu sujei o lençol, não sei o que eu vou lavar, sabe, aquele lençol branquinho, liguei a TV pra não prestar atenção e eu falei, agora eu não posso que eu tô realizando sonho, não quero falar com ninguém, e comendo lanche lá sem ninguém me chamar, no meu tempo, numa sexta-noite, sem ter que sair, sem ter que fazer nada, tipo assim, era o que eu queria. Falei, gente, aí eu fiquei pensando, quanto tempo que eu não faço uma coisa que eu quero? E por que eu não posso me permitir de vez em quando fazer isso na minha própria casa? Isso! Né? De ficar à vontade. De fazer o que eu quero. Não, é porque assim, na verdade, quando a gente viaja com o marido, você faz uma coisa que um gosta, que o outro gosta, que eu gosto. É meio mesclado. É uma logística diferente. E aí quando tá só você, eu acordava 6 horas da manhã pra pedalar. Delícia, na beira-mar, assim, ó. E aí eu sentava, ficava olhando o mar, aí voltava, tomava café. E assim foi, vi pôr do sol todos os dias. Enfim, fiquei 3 dias lá. Parecia que eu fiquei 1 mês. Eu voltei outra pessoa. Aí voltei também pronta pra ação, né? A hora que eu voltei também com milhões de ideias, um monte de coisa. Mas... E você vê como são importantes esses períodos de descanso, até pro pós, porque às vezes a gente tá nessa roda viva de exaustão e de acúmulo de funções, e isso, na verdade, mina a nossa criatividade, a nossa capacidade de atuação, né? E quando a gente se permite esses períodos, é o que você falou, a gente volta muito melhor, a gente volta energizado realmente. E assim, pronta pra ação, no que eu digo, foi para olhar coisas que eu não tinha coragem de olhar. Eu falei, agora eu vou resolver essas questões da minha vida. E aí foi que eu já cheguei e falei, não quero nem saber, eu só vou, porque um dia eu vou ter que olhar pra isso, então que seja agora. E aí, né, mas foi muito importante, fiquei morrendo de saudade da minha filha e do meu marido, mas assim, sinto muito. Precisa, nossa, né? foi maravilhoso. Movimento de volta à tenda vermelha. E também valorizar... achando e acreditando de fato que nós somos merecedoras desse tempo, né? Sim. Porque é uma questão de merecimento mesmo. Né? Total. Foi a primeira vez, assim, que eu viajei por um motivo do meu trabalho, para mim. Eu lembro que uma hora eu tava lá fazendo tricô. Meu tricôzinho. Você tá me dando uma ideia que seu tricô. Tava lá fazendo meu tricô, comendo um monte de camarão, tomando uma cervejinha às 11 horas da noite na beira-mar. E sem falar com ninguém. Assim, eu falava, gente, isso aqui é muito bom. Tipo, só eu, sabe? E foi um descanso diferente. Mas que, assim, natureza. Eu acho que foi esse o sentido de parar. E eu me lembro que a última vez que eu tentei fazer um movimento assim, eu fui para uma pousada aqui pertinho, em Cássia.
que a Glória adora, por sinal, por coincidência, né? E eu não era nem casada. E aí eu fui numa sessão de teaser, ela falou, Cláudia, você tá precisando de um tempo com você mesma, tal. Eu falei, você quer saber, vou passar um final de semana nessa pousada aí. Fui sozinha. Foi enlouquecedor. Eu não conseguia. Foi uma tortura pra mim ficar lá sem comunicar com ninguém. Como é um processo de aprendizado, né? Anos depois, a gente vê que também faz parte da maturidade, né? Então, uma menina de 20... Eu tinha o quê? Não era nem casada. Devia ter uns 25 anos. Né? Pra agora, aos 38, quanta diferença isso faz? Então, como que a gente pode parar? Às vezes a vida dá oportunidades para que a gente possa aproveitar também. E o próximo passo é fazer o que a Flávia falou. Colocar, a gente não precisar colocar na agenda um dia do mês ou do ano, uma vez no ano, para fazer isso. Se a gente conseguir colocar isso em pequenas porções na nossa casa, em dias semanais, por exemplo, algum dia na semana, tipo, esse dia eu vou ficar em casa cuidando, sei lá, fazendo uma limpa em alguma coisa. Fazer isso mais vezes do que a gente está acostumado a fazer. Porque aí a gente vai se treinando, né, a parar e ficar quietinha, em silêncio. O silêncio é outra coisa extremamente importante para nós mulheres, né? Porque a gente, é um hábito nosso, das mulheres, falar demais. Então, às vezes, a gente não falar, fazer alguma coisa que não precise falar. Porque aí a gente consegue também voltar para a gente mesma, né? Então, conseguir colocar isso mais vezes na nossa vida, pra gente não precisar ir a esforra, né? Em algum momento. Porque às vezes fala, vou tirar férias, vou me acabar, porque esse é o momento que eu tenho para descansar. E daí às vezes você vai pras férias tão exausta que você não consegue, é isso que você falou, nem curtir. Não consegue nem aproveitar aquele momento, aquela... Né, Ou você faz uma férias extremamente cansativa. Isso. Que é a pegada do meu marido. Meu marido, quando... E acho que por isso que eu estava precisando dessa viagem. Assim, porque para ele, o viajar é aproveitar todas as oportunidades. Jamais é parar. Não sei se é do masculino, não sei se é dele, não sei se é do Capricórnio, enfim. Tudo bem. Mas ele, assim, é dormir 4, 6 horas por noite pra aproveitar, porque... E aí, a hora que ele falou assim pra mim, mas você não vai sair? Eu falei, não. Ele falou, como não? Ele falou, mas você tá em Fortaleza, é sexta-noite, você não vai fazer nada? Eu falei, já tô fazendo. Aí a minha irmã falou assim, Cláudia, Nata, você tá mentindo pra ele. Eu falei, eu não quero fazer nada, eu quero, tipo, fechar meu olho e dormir, né? E... Então, é muito isso mesmo, né? Então, o que é o descansar? Às vezes, no final de semana, eu fico muito mais cansada do que na própria semana de trabalho. E a gente precisa, eu sinto, assim, eu percebo que a maturidade vai trazendo isso pra gente também. Eu vou chamar de calmaria mesmo, essa calmaria no sentido assim, não que você vai parar de fazer as coisas, mas como que você vai fazer? Como que a gente escolhe fazer, né? Então, essa questão de fechar a agenda, por exemplo, é uma escolha. Tal dia, uma vez por mês que seja, eu vou parar e vou fazer uma coisa pra mim, ou na minha casa, ou coisas... Né, que eu tenha a oportunidade de trabalhar esse feminino, né, porque para não ter que escolher uma vez no ano, mas pode fazer isso mais vezes, né, de formas diferentes, mais quietinha ou mais silenciosa, porque nós precisamos, eu sinto isso para as mulheres, né, que a gente precisa aprender a silenciar, porque isso é um aprendizado, né, a gente veio de uma geração que não parava. Não. Então, a gente precisa começar a parar e valorizar esses momentos, né? Sim, se for pegar, no caso, as mulheres da minha família, eram mulheres extremamente fortes que iam atropelando tudo, né? Então, não tem como, isso tá em mim, né? Então, eu já trago isso comigo. Então, agora é um movimento mesmo de aprendizado. De ir aos pouquinhos. E para que eu melhorando o meu caminho, eu posso melhorar o da minha filha. A minha filha, ela tem a criança também, né? Mas esses dias, uma mamãe colocou assim no grupo e falou assim, nossa, é aniversário da minha filha, ela veio com uma ideia que ela quer ir no spa com as amigas. 7 anos. Aí a mãe escreveu assim, nossa, mas de onde será que ela tirou isso? Aí a mãe escreveu assim, com certeza foi a Maria Luísa, no caso minha filha, né? Porque a minha filha ama ir no spa. Ela fala, mamãe, eu preciso fazer uma massagem. Ai, já tá fofo. E o quanto, né, é importante também esse cuidado nosso para que, no caso das filhas, mulheres, elas possam se permitir também, né? E não só essa
a aceleração, que no caso eu tenho muita e que eu vejo que também influencia na minha filha. Sim. Eu sinto que essa é uma oportunidade de transformação. Ela é mais profunda do que a gente imagina. É transformação, porque aí você traz, né, da sua família, que eu também trago essa aceleração, né, das mulheres, porque naquele momento elas precisavam passar por esse processo para conseguir chegar. Foi necessário para estar aqui. Foi necessário para estar aqui, para que eu também estivesse aqui também, né, passando por uma transformação. Né? Então agora é como se o bastão estivesse comigo. Né? Então o bastão está com a gente neste momento e a gente tem essa responsabilidade de transformar para a próxima geração. Então é mais profundo, não é uma coisa simplista, é complexo isso. Complexo. É o fazer, é o não fazer fazendo. É o não fazer fazendo. Então, assim, e é um olhar consciente, né, para a nossa vida, para os nossos afazeres, para o nosso dia a dia, né? Um olhar consciente de como eu posso conduzir isso, né? De uma forma mais saudável até. Né? E acaba, a gente pensa que não, né? Mas com maior qualidade, porque a quantidade, a gente sempre vem discutindo essa coisa filosoficamente falando, mas do ponto de vista, se a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, não vai ter qualidade. Então, às vezes, a gente para... É a história do plantão que teve muita coisa. Isso, não vai ter a mesma quantidade, qualidade. mas não vai ter a qualidade. Então, assim... claro que cada um está numa área específica, cada um precisa observar, porque é individual também, né? Essa transformação, ela não é igual para todo mundo, né? Depende de cada um, depende do que cada um busca, do momento e tudo mais, né? Mas eu acho que vale a pena cada um observar o que de fato vivência, vive, né? Não dá para ser igual para todo mundo. Não dá. Porque a gente, por exemplo, tá falando de um lugar que nós somos profissionais liberais. Sim. Então, que a gente tem uma certa liberdade de gerenciamento da própria agenda. Mas não é a realidade de todas, maioria, a gente sabe disso, né? Então, tem mulheres que... esses momentos de descanso muitas vezes vão ter que ser alinhados de outra forma, né? E mesmo aquela mulher que não trabalha fora, que fica em casa cuidando de casa e filhos, é muito exaustivo. Sim. Né? Ela também precisa desse tempo. E como ela faz para ter isso? Sim. Né? Daí vem a importância do parceiro valorizar isso e perceber a importância disso também. E eu vou falar uma coisa, eu sinto, assim, que antes do parceiro valorizar, quem precisa valorizar é a mulher. Sim. Porque começa se ela nela. tudo começa na gente. Então, essa percepção, essa autoavaliação precisa começar da gente. Porque quando a gente percebe que isso é algo que é muito importante para nós, aí sim a gente consegue mostrar para o outro isso. Mas se a gente não valoriza isso, não adianta a gente querer do outro também. Porque não vai chegar. E olha só, olha só que interessante. Eu sou super elétrica, eu sou a única cliente do Lucas que grava 6 episódios num dia, entendeu? Né? Enfim, eu sou... E interessante a leitura do meu marido, ele falou não sei, numa conversa, ele falou assim, não, porque, olha, um dia eu quero chegar igual a Cláudia, porque ela para... Oi? Ela só trabalha de manhã, à tarde ela fica fazendo as coisas dela. E essa é a visão dele. Ele falou assim, ela se permite. Então, assim, eu não acho que eu me permito tanto assim, mas ele tá enxergando um lado que eu estou me esforçando para tal, né? Eu não lembro que situação que foi, que ele até comentou, ele falou assim, a hora que eu acabar o meu curso, eu vou tirar esse tempo para eu ir na academia com tranquilidade, para fazer as coisas que eu quero, sem ser na correria. Então... eu percebo assim que apesar de ainda ser esforços pequenos, né, o meu marido já começou a perceber. Então achei interessante que ele já tá pensando em como ele pode levar isso pra vida dele. Sim, que ele comentou com um amigo que faz o curso com ele. Falou, a hora que acabar o curso eu não quero começar a trabalhar, porque ele também tem uma agenda que ele que faz a própria agenda. Ele falou, eu quero ir pra academia com calma, depois eu quero fazer as coisas que eu quero fazer, sabe? Sem essa aceleração. Então, eu acho que o pequeno movimento da mulher também influencia aí em todo o movimento da família. Da família. Né? Eu acho que é bem por aí. Acho que um pouquinho por vez. E vamos aproveitar o final do ano, né? De um ano que foi... assim, de um ano que está sendo muito intenso para todo mundo. Exatamente. Né? Pós-eleição, aí agora vem Copa do Mundo, pandemia, o começo do ano teve todo esse processo ainda do pico da pandemia, depois
a retomada gradual aí de tudo. Então foi um ano mais... Um ano pós, né? 2 anos muito difíceis. Então, eu acho que a gente pode aproveitar essa reflexão e aproveitar os momentos agora de final de ano para que a gente possa pôr em prática esse descanso, né? Que a gente deitar merece. na grama, olhar as nuvens. Isso aí. E festejar, afinal de contas, estamos aqui, né? Pois é. E tem aniversário de Sagitariano. Que eu adoro. Então tá, Muito meninas, bom. muito obrigada. Foi ótimo, viu? Obrigada, Muito bom. uma delícia.